Quero agradecer o convite. Eu estive aqui, estamos tentando nos lembrar a data, 7, talvez 8, talvez 9 anos atrás. Eu estava iniciando uma caminhada empresarial com Jesus. Porque o reino é um estilo de vida, é uma empresa que move no sentido da prosperidade, digamos assim, tetradimensional. Prosperidade espiritual, a prosperidade emocional, a prosperidade biológica, o status de saúde do corpo. E sem dúvida nenhuma, a prosperidade também material é importante para todos. Aproximadamente 12 anos atrás, um empresário do ramo de frigoríficos, muitos aqui o conhecem, Aires Macedo, da Cunha Neto, me sentou em uma cadeira em uma associação, conhecida como Associação Internacional de Homens de Negócio, e disse: doutor Argo, eu tenho uma coisa muito importante para dizer para você. Você é um adúltero. Eu disse: Aires, olha, eu tenho vários defeitos, você sabe disso, mas eu não sou um adúltero. Ele disse: você é um adúltero verbal. Foi talvez uma das primeiras vezes em que eu falaria adultério verbal. Ele me disse: em cada 10 palavras que você fala, que você timbra com as suas cordas vocais, 9 são de destruição. Você não consegue encontrar qualificações, adjetivos em nenhuma pessoa, em nenhuma situação. E você tem uma fraseologia maltrapilha dos desanimados. Mas eu quero apresentar para você, ele me disse, um consultor empresarial que entende tudo do mercado financeiro. Índice Nasdaq, S&P, juros flutuantes, taxa Selic. E alguém que também é seu colega de profissão. Ele é médico, oftalmologista, muitos cegos já enxergaram em seu consultório, ortopedista, muitos paraplégicos, diplégicos já caminharam consultando-se com ele. Ginecologista de alto padrão, pois havia uma mulher há mais de uma década com uma miomatose uterina, apresentando uma importante metrorragia, e só de tocar no seu jaleco teve a sua enfermidade debelada. Geriatra extraordinário, porque em uma certa oportunidade, um de seus 12 executivos estava com a sogra apresentando uma febre palúdica, e ele resolveu o seu problema, infecto contagioso. Pediatra de extraordinária capacidade, pois havia uma jovem na faixa de 12 anos, morta. Ele aplicou técnicas de ressuscitação sobrenatural e ela novamente reviveu. Eu disse: Aires, a opinião que eu tenho a respeito de Jesus que você está falando. Ele disse: é verdade, a respeito de Jesus. Eu disse: a opinião que tenho de Jesus é de um revolucionário, de um inconfidente, de um conjurado, de um extravagante, de um antinomianista que não segue padrões sociais, de um subversivo que viveu durante a dinastia herodiana sob o comando do Império Romano e que verdadeiramente, pelos seus ideais, muito obrigado, e que verdadeiramente pelos seus ideais foi morto, e a morte para os anomiais, para os associais daquela época, era a morte por crucificação. Ele morreu por uma ideologia. E o Aires olhou frontalmente nos meus olhos quando estou olhando para vocês esta noite e disse assim: doutor Argo, quando a imperfeição, que é você, se chocar com a perfeição, que é este revolucionário que você está falando, alguém tem que mudar. Eu, desde então, nesses 12 anos, tenho feito uma caminhada de mudanças. Existem percalços. Toda mudança causa um certo desconforto inicial. Eu tenho observado que o cálculo nunca fez nenhum herói.
E não existe sonho em qualquer caminhada que não envolva risco. E essa noite eu estou aqui para compartilhar algumas coisas com vocês importantes. Eu trouxe aqui esta grande enciclopédia Rema, na sobrevivência. Eu, como médico, fico muito preocupado quando alguém chama esta mega enciclopédia, esta grande enciclopédia da sobrevivência de manual. Manual é um livreto de segunda linha, pastor Edson, que lemos e jogamos. Isso é uma grande enciclopédia Rema, viva da sobrevivência. Vocês não concordam comigo? Não é verdade? E hoje nós passearemos de Gênesis a Apocalipse. O pastor Eliseu falou, use o mesmo tempo que você gastou em Florianópolis. Em Florianópolis eu levei apenas 7 horas, então fique tranquilo. A Terra tem um movimento de rotação de 1.669 quilômetros por hora, o que determina um dia. Tem um movimento de revolução ou de translação ao redor do Sol, a uma velocidade de 107.000 quilômetros por hora, percorrendo aproximadamente 492 milhões de quilômetros. O ângulo de inclinação da Terra é de 23 graus e 27 minutos. Isto é essencial e foi essencial para que o continente palpável fosse extraído da água. E se vocês lerem, em Pedro está escrito isso, que a ciência identificou recentemente. Para andarmos de uma extremidade à outra da Via Láctea, em linha reta, a uma velocidade da luz de aproximadamente 300.000 quilômetros por segundo, gastaríamos 100 milhões de anos. E o Sol na espiral da Via Láctea, para contemplar toda a sua plenitude, para dar a volta na espiral da Via Láctea, só na espiral da Via Láctea, existem 200 bilhões de galáxias, e cada galáxia com mais de 100 bilhões de estrelas, e muitas muito maiores do que o Sol. Ele gastaria 250 milhões de anos. A água do mar foi salgada, de modo que as correntes oceânicas fossem evidentemente desenvolvidas, carregando nutrientes para que os peixes sobrevivessem. Você não foi um acidente evolucionário, e nem obra de uma evolução científica que partiu de um pedaço de pau ou de uma sopa de aminoácidos misturada com um pouco de sal, de cloro, de molibdênio, de selênio. O processo evolucionista tem caído cada vez mais em desuso. E o processo criacionista tem estado cada vez mais em evidência científica, porque a ciência revela Deus. Amém? Amém. Doutorado, onde você quer chegar? Eu fui convidado para dar uma palestra sobre células-tronco. Eu não consigo falar de nada que não envolva Jesus. Eu fui estudando e buscando um conceito que pudesse encaixar Jesus na temática de células-tronco. E quando fui estudar o significado de célula-tronco, a célula-tronco é uma célula primordial. É uma célula a partir da qual se emanam todas as demais células, tecidos corporais. E ao abrir a Bíblia, li a palavra Abba. Quantos aqui já leram a palavra Abba ou ouviram falar, ou ouviram a palavra Abba? Muitos, não é? Quase todos, com certeza. E a palavra Abba, no aramaico bíblico, significa a fonte de todas as coisas. Porque Deus não tem um sexo definido, Ele não é homem. Ele não tem um sexo definido, Ele não tem cromatina sexual feminina, Ele não é XX, e também não é XY. Então, quando Jesus se dirigiu ao Pai, dizendo Abba, Ele estava dizendo fonte de todas as coisas, da qual emana a matéria e a imatéria. A primeira estrutura, vocês vão entender onde eu quero chegar. A primeira estrutura formada na raça
adâmica, a palavra Adão, significa da cor avermelhada, de origem argilo-mineral. A primeira estrutura formada foi o corpo de uma raça que estava sendo confeccionada. Essa foi a primeira estrutura. A sua composição, argilo-mineral. A segunda estrutura, o patrimônio, o capital, formada em nós, foi o espírito humano. O espírito humano foi a recepção do DNA divino através do sopro sobrenatural. E a terceira estrutura, a alma, como se uma reação química entre o corpo e o espírito gerasse a alma. Existe uma hierarquia de comando. Como todas as coisas ordenadas apresentam uma hierarquia, o ser humano tem o espírito sobre a alma e a alma sobre o corpo. Eu gostaria que hoje vocês se dedicassem a ouvir essas palavras. Por que, doutorado? Porque, evidentemente, que eu não fui chamado à ciência por acaso. Eu preciso trazer de uma forma religiosa a palavra até vocês. De modo que nós entendamos que caminhar com Jesus não é um espírito errante de religiosidade, mas um estilo de vida. Amém? Um estilo de vida. Não, eu não tinha mais nada que fazer, estava numa situação de grande dúvida na minha vida, de grandes comprometimentos, então eu resolvi optar por Jesus. Pelo contrário, esta é a grande opção. Estando em qualquer situação, ultra excelente, sobre excelente, excelente, ótimo, bom, ou em péssima situação, esta é a única opção interessante, ideal para cada ser humano nesse planeta. O elemento masculino da raça adâmica, da raça homem com H maiúsculo, denominou-se Ishi, que em hebraico significa o elemento do gênero masculino, ISH. E o elemento feminino da raça adâmica, da raça homem, recebeu a denominação de Sam, que é uma tradução literal para a nossa palavra Eva, Adão e Eva. Mas a raça adâmica representa homem e mulher. Hoje, neste dia 15 de julho, o dia do homem com H maiúsculo, significa o dia da raça homem, não especificamente o dia do gênero masculino, mas um dia de eleição para a raça humana, um dia de eleição para a raça homem. O universo foi checado cientificamente, chegou à conclusão de que não tem mais do que 4 bilhões de anos. Aí estão os 6 dias da criação. E o homem, como estrutura conhecida hoje, com essa forma que temos, não tem mais do que 7.000 anos de existência neste planeta. E os dados de arqueologia dizem que nós temos exatamente isso. Se vocês avançarem pelo livro de Gênesis e fizerem um estudo paralelo com o domínio faraônico no Egito, vocês verão que Akenaton viveu em 1340 a.C. E Moisés chegou à corte egípcia de 90 a 100 anos depois. E em Gênesis está relatado aproximadamente a vinda de Adão como um evento e não como um processo, aproximadamente 3.300 anos. Se somarmos mais 2.000 anos pós-Cristo, temos uma existência terrena de aproximadamente 6.500 a 7.000 anos. Portanto, o homem de Neandertal ou Australopithecus, ou qualquer primata simiesco, não tem nenhuma relação de DNA humano conosco. Vocês entenderam? Se nós apanharmos o espermatozoide do homem de Neandertal, que viveu milhões de anos, e cruzarmos com o óvulo de uma mulher contemporânea, não nasce nada. Portanto, Ernest Mayr, um biólogo extraordinário da Universidade de Harvard, ele disse: meus queridos, eu sinto muito, eu sou ateu.
mas eu não posso mentir para você cientificamente. E seria pouco provável, um número astronomicamente pequeno, para definir que o homem é fruto de um processo evolutivo e não de uma ação eventual criacionista imediata. Amém? Meus queridos, então eu estou querendo dizer para vocês que o universo foi preparado durante 4 bilhões de anos. Portanto, o universo só existe para abrigar a humanidade. E que a posição astronômica da Terra, geograficamente bem situada, com a sua camada de nitrogênio, aproximadamente 78% da composição dos gases desta atmosfera, detendo os meteoritos, que a camada de O3 de ozônio a 25, 30 km de altura, detendo a irradiação ultravioleta, e que o oxigênio é 21%, e que o hidrogênio a 1% nessa nossa atmosfera, tudo representa uma condição ideal para abrigar o homem aqui, nesse casulo bioestrutural magnífico. Amém? Meus queridos, vocês não são um acidente do acaso. E quando eu digo o homem, eu digo a raça humana, homem e mulher. E existe uma definição de macho e fêmea. Se alguém tem dúvida, colher sangue e verificar a cromatina sexual. Não existe nenhum estágio intermediário. Homem e mulher, macho e fêmea. Esta é a união saudável e espiritualmente correta. E biologicamente multiplicativa. O resto é aberração social. Os conceitos científicos que extrapolam isso são conceitos de aberração comportamental. E nós que caminhamos com Jesus precisamos estar com isso muito claro em nossas mentes. Senão começamos a abrir exceções. Nós amamos aqueles que podem, evidentemente, partilhar de uma ideia diferente, mas não concordamos e precisamos, evidentemente, apresentar uma história, um experimento de vida para que essas coisas sejam modificadas. Amamos o pecador, mas estamos completamente avessos ao pecado. Amém? Não precisamos ter medo de falar dessas coisas. Isso é muito importante. Doutorado de ideia. Muito bem. Se vocês lerem em Gênesis, este best-seller escrito por Moisés, um dos livros mais lidos do planeta Terra, ele diz que Adão concebeu Sete por volta de 130 anos de idade. Portanto, a queda adâmica aconteceu logo no início, no Éden. Éden não é uma geografia, é um estilo de vida. Vocês entenderam? Éden não é uma geografia, é um estilo de vida, é um estilo de comportamento, é um estilo de se apresentar socialmente. Isto é o Éden. E com a alta traição adâmica, nós começamos a observar uma desestruturação na raça humana. Eu quero que vocês acompanhem este raciocínio espiritual, emocional, racional, biológico e comportamental comigo a partir deste momento. E já estamos entrando do meio para o final. Com a queda adâmica houve um acontecimento muito interessante. Houve a morte do espírito humano. Quando Adão, em um ato doloso, porque ele foi avisado, cometeu não só um crime doloso, mas também um estelionato, porque entregou nas mãos do oponente que havia caído antes, juntamente com um terço de seus ascéfalas, o domínio e o poder sobre este planeta e sobre o universo palpável, inaugurando 2 reinos espirituais. Um reino de luz, que sempre existiu, comandado por Jesus Cristo, e um reino de trevas, um reino de obscuridade, comandado por Lúcifer e seus ascetas. Nesta alta traição adâmica, com a morte do espírito, a alma, que estava em segundo no comando, assumiu o governo, e a alma nunca esteve preparada para governar. E as grandes operações táticas do diabo ocorrem no campo da alma, tanto no campo emocional como no campo racional. A alma é representada pelo caráter, pelas emoções, pelos sentimentos, pelo conhecimento do bem e do mal, do certo e do errado.
e por algo que é implacável, chamado de livre-arbítrio. Até hoje eu me pergunto por que Deus criou o livre-arbítrio. Isso é que é pôr fé no seu taco. Ele deu o livre-arbítrio a Lúcifer e foi traído. Criou uma aberração. Deu livre-arbítrio à raça adâmica que foi traído tanto pela mulher como pelo homem. Isso é que é ter fé no taco. Criar e dizer que você pode caminhar sozinho, mas sob algumas regras. Sob um campo chamado de obediência, que chega a se compor como doutrina entre nós, como foi cantado lá um pouco aqui. Muito cansativo. Momento de relaxamento. Vocês. A fêmea Lissã foi tirada de que parte do corpo humano? Só para vocês relaxarem um pouquinho. Jorge? Da costela. E vocês, quando palpam o tórax, vocês sentem a falta de uma costela? Não? Estão todos aí? Eu já chequei, inclusive já vi vários raios-x, todos com as costelas perfeitas ali. E a minha área, como também abrange muito a área pulmonar, a área de pneumologia. Então nós temos todas as costelas em nós. Isso é só um momento para vocês darem uma descansada e absorver o que nós conversamos até agora. Na verdade, eu tenho pensado, a célula-tronco, a célula primordial, Deus, que gera a matéria e a antimatéria, que gera o que palpamos e aquilo que não observamos, que gera a palpabilidade, mas a impalpabilidade também, que gera a logicidade, mas a ilogicidade também, que gera a visibilidade, mas a invisibilidade também, que às vezes é necessário chamarmos a existência como se já existisse. Eu tenho analisado a célula-tronco totipotente. A palavra totipotente significa todo-poderoso, toda-poderosa. Olha que interessante, a ciência colocou o nome na célula-tronco de totipotente, como se fosse endeusada. E nós sabemos que nos nossos chakras existe medula óssea, e dentro da medula óssea existe a possibilidade, que talvez cientificamente ainda não tenhamos absorvido, de se formarem certos tecidos corporais na bioengenharia genética. Então eu acredito que nós estejamos aí com essa costela ainda, porque Deus usou o princípio de célula-tronco para formar a mulher. Só para vocês pensarem um pouquinho depois em casa, tudo bem? Doutorado, e daí? O espírito está morto e a alma assumiu o comando e a alma nunca esteve preparada para governar. E Lúcifer trabalha na nossa alma como centro de suas operações táticas mais definidas. E daí, doutorado? Nós não mentimos e passamos a mentir. Nós não falcatruávamos e passamos a falcatruar. Nós não matávamos e passamos a homicidas. Nós tínhamos apenas o conhecimento do bem, agora temos o conhecimento do bem e do mal. Sabemos fazer ambos. Nós tínhamos caráter e agora estamos descaracterizados da mente de Cristo. A alma está sobre o corpo está sobre a alma. Quando a palavra diz que o pecado entrou pela alta traição adâmica, significa a palavra pecado enfermidade. E o corpo, com todas as suas reações metabólicas, hidroeletrolíticas, com todos os seus sistemas funcionando magnificamente, o colesterol bem dosado, a glicemia em ordem, a pressão arterial perfeita, a temperatura corporal humana magnífica. De repente nós entramos numa infinidade de doenças, enfermidades e patologias. Nós tínhamos um horizonte cronológico, fomos programados como raça homem para viver a eternidade. Estamos morrendo aos 60, aos 70, com um pouco de sorte aos 80, quem sabe aos 90. E hoje a palavra não nos assegura mais do que 120 anos. Está em Gênesis, leia. E daí, doutorado? E daí que alguma coisa deu errado lá atrás. E isso aconteceu por uma quebra principiológica. Por isso que o tema dessa noite é
logística inversa. Para avançar, é preciso retroceder à principiologia mais abissal, mais básica das coisas para as quais fomos criados. Em qualquer ramo, doutorado, em qualquer ramo, no ramo espiritual da atividade, no ramo emocional, no ramo racional, no aspecto biológico, no aspecto material, precisamos retroceder para avançar, retroceder à principiologia mais fundamental, estampada no caráter. É isso que eu quero conversar essa noite com vocês. Analisem bem, se vocês pegarem a era antediluviana, vocês verão que os nossos patriarcas ainda enfrentaram uma longevidade interessante. Adão morreu com 930 anos, Noé com 950, Enos com 905. Depois, quando passamos a era pós-diluviana, já envolvendo um pouco Noé nessa questão, nós começamos a observar uma queda vertical em lise da longevidade humana. Vejam lá Moisés com 120, Josué com 110, Abraão com 175. No auge do Império Egípcio, nós passávamos dos 30, e no auge do Império Romano, nós chegávamos aos 40. E hoje, todas as pesquisas voltadas a um tempo de sobrevida do ser humano dizem que se nós evoluirmos, eliminando todas as causas possíveis de morte, nós não ultrapassaremos uma média mundial de 83 anos, até 2113. São as pesquisas recentes que estão aí, para vocês verem. O que eu quero dizer é que a quebra de um princípio, como princípio de obediência à autoridade espiritual, ocorrido em Adão, nos levou à morte espiritual, à morte anímica da alma e à morte biológica do corpo. Só existem delegacias de polícia porque Adão nos traiu. Eu somente sou médico porque Adão nos traiu. Só existem agências funerárias porque Adão nos traiu. Só existe juizado de menores porque Adão nos traiu. Certo ou errado? Certíssimo. A quebra de um princípio passa como um vírus infecto contagioso de geração em geração, de geração em geração. A quebra do caráter em uma família passa como um vírus infecto contagioso de geração em geração. A palavra de mentira passa de uma família para outra, de prole a prole, e nós somos prole adâmica. Por isso que a quebra de um princípio tem como resultado final a morte. Se for um princípio espiritual, a morte espiritual definitiva. Se for um princípio emocional, racional, a morte definitiva da alma. E se for um princípio orgânico, a morte biológica definitiva. Você está com 140 quilos, hipertenso, 490 de colesterol LDL. Você está infringindo um princípio orgânico de sobrevivência. Você certamente é um cadáver ambulante. E as agências funerárias estão como urubus rondando a sua casa, à espera do seu óbito. Da mesma forma que Lúcifer ronda as nossas vidas à espera da nossa morte espiritual, à espera da nossa morte anímica da alma. Doutorado, e daí? Temos que consertar tudo isso. Temos que restabelecer o princípio de autoridade espiritual que é para a humanidade. Temos que recriar este espírito. Este espírito precisa nascer de novo. Precisamos aplicar golpes de metanoia nesta alma. E temos que recondicionar, remodelar, regenerar a nossa estrutura biológica. E Deus convocou Noé e fez com ele uma aliança noéica. E Noé falhou.
Um belo dia em sua tenda fez um pileque e foi descoberto pelo seu filho Cã. Portanto, esta aliança noéica era uma aliança passível de fragilidade e erro. Não serviu. Mas ele não desistiu, fez uma aliança abraâmica com Abraão. E Abraão chegou no Egito e disse que a sua esposa era sua irmã. Mentiu. E nenhuma aliança há de íntegro, sem falhas, pode ser embasada em mentira. Portanto, a aliança abraâmica também não serviu. E ele faz uma aliança davídica. E Davi se torna homicida. O pai relapso, há incesto na sua família, se torna adúltero. E era um homem, como Abraão, como Noé, segundo a alma de Deus. A palavra coração na Bíblia, em 99% das vezes, é representativa de coração, coração, alma. Mas ele não existiu, ele fez uma aliança salomônica. E Salomão, vocês podem ler no final da sua história, estava fazendo sacrifícios a outros deuses de importância nenhuma. Portanto, essa aliança não serviu. E ele então chama o seu filho. Diz: filho, você precisa descer. Aliança crística com Cristo. Tudo bem, papai, eu desço. Só que vazio, meu querido. A sua mão, que abraçava toda a espiral da Via Láctea, agora só conseguirá coçar a orelha. Os seus poderes estão removidos. Da mesma forma que a enfermidade, o pecado, o dano, sobre o protótipo que criei, chamado Adão. Eu preciso de um arquétipo, de um tipo todo especial. Eu preciso formar este arquétipo, não mais um protótipo, mas um arquétipo a partir da sua experiência, confrontando a sua estatura, a sua profundidade, a sua largura. Eu quero que esta raça adâmica, cujo espírito morreu, cuja alma foi completamente enovelada por Lúcifer, e cuja estrutura biológica, patrimônio biológico está destruído por uma série de enfermidades. Eu preciso corrigir tudo isso. Você tem que descer na forma de homem. E de repente, aos 30 anos, ele aparece no deserto. Certo ou errado? Absolutamente errado. Ele vem através do óvulo de uma mulher e através do espermatozoide sobrenatural do Espírito Santo. Portanto, ele é 100% homem e 100% Deus. Sujeito às nossas comidas, aos nossos temperos, às nossas temperaturas, aos nossos dissabores, às nossas emoções, aos nossos sentimentos, aos nossos danos de caráter. Jesus veio 100% homem, embora 100% divino. Ele não tinha nenhuma prerrogativa maior do que a nossa. Porque da mesma forma que a enfermidade, o pecado espiritual, o pecado anímico da alma, o pecado biológico, entrou pelo homem que precisava sair do homem. E quando ele vem via uterina, ele já faz uma limpeza, pastor Aristeu, nos úteros femininos. Vocês podem notar que a paz está cheia de crianças com síndrome de Down. E quando Jesus entra e sai pelo útero, ele evidentemente faz uma regeneração do aparelho reprodutor feminino. Portanto, mulheres que pretendem engravidar ou que estão grávidas, basta lançarem as mãos sobre seus úteros e dizerem uma palavra de edificação, não um adultério verbal, sem medo de errar. Este filho que está sendo gerado, produzido, virá em perfeita e sã anatomia e saúde. Amém? Isso é muito importante. A palavra tem um empenho biopsicopneumodinâmico. O que é isso, doutorado? É como decodificação de parábolas. Você não decodifica a parábola pelo córtex cerebral. A parábola não é inteligente. A palavra é espiritual. Portanto, quando você timbra a sua voz, você está emitindo uma onda bio pela boca, psico
porque tem origem na alma, pneumato, porque tem origem no espírito, e que extrapola o córtex cerebral, dando uma ordem no mundo invisível para que algo aconteça. Vocês estão chamando à existência algo que não existe. E se vocês lançarem uma palavra de edificação, nós temos dois mundos espirituais, um escuro e um claro, um de luminescência e um de obscuridade, e dois exércitos de plantão que são acionados pelas nossas emoções, pelas nossas atitudes, mas em especial pelas nossas palavras. E disso vocês obtêm dois resultados. Se vocês disserem que a minha vida está ótima, este será o resultado que vocês obterão. Se vocês disserem que os seus negócios estão péssimos, assim vocês acionarão aquele exército que virá cumprir a ordem que vocês deram no reino espiritual. Quem disse isso foi o Dr. Saulo de Tarso, industrial no ramo da construção civil, construía tendas. A palavra do Senhor não é religiosa, ela é empresarial. Nós é quem a tornamos religiosa. Nós falamos tanto amém, tanto glória, tanto aleluia, que essas palavras extraordinárias perdem o seu sentido etimológico e a sua semântica. Aí se torna um tradicionalismo. E quando nós nos tornamos tradicionais, nós criamos uma rota neural, marcada por adrenalina, por epinefrina, por norepinefrina, por bradicilina, por cilina, e aquilo se torna para nós uma rotina, e nós perdemos, ou não damos mais importância ao que estamos falando, se tornou uma tradição, uma rota neural. Nos tornamos papagarescos, tanto como o louro que eu tenho lá em casa. Meus queridos, a mudança de vocabulário é essencial para quem quer caminhar com Jesus. Porque através do adultério verbal nós destruímos um princípio. Estamos correndo isto há 7 anos. Programados para uma eternidade, estamos aí, diabéticos, hipertensos, fora de forma, morrendo de neoplasias as mais variadas. Muito maçante, ou dá para continuar? Eu paro, se vocês quiserem eu paro. Mas eu preciso colocar, porque nós não temos grandes oportunidades, às vezes, de ouvir alguém que teve encontro com Jesus, associando um pouco de ciência à palavra. Porque tudo que está sendo revelado atualmente, em tempos odiernos, em tempos contemporâneos pela ciência, tudo já está escrito. Tudo é escrito nisso, não existe nenhum ineditismo neste planeta e neste universo. Já está tudo ali. O doutorado descobriu uma coisa inédita, meu querido, eu sinto muito, mas já existia. Porque tudo que existe já existia, e tudo que existirá já existe, está em Eclesiastes isso. A ciência descobriu agora que tudo que existe já existia, e que tudo que existirá já existe. Nós já sabemos disso, nós somos parceiros da mente de Cristo. E daí, doutorado, Cristo nasceu. Ele é chamado belemita ou nazareno? Para vocês relaxarem um pouquinho. Hoje eu quero que vocês relaxem um pouquinho. Ele é chamado o nazareno ou o belemita? Onde ele nasceu? Pastor Aristeu nasceu onde? Em Barretos? Paraíso do Norte. Nasceu já no paraíso. Lá é um estilo de vida, e não uma geografia. Paraisense, quem nasce lá? Paraisense. Jesus nasceu em Belém, então é belemita. Mas isso que é interessante, só para vocês acharem, tudo bem? Eu me perguntava, mas por que ele será chamado Nazareno se ele nasceu em Belém? Meus queridos, onde Jesus foi concebido? Em Belém. Certo? Não, em Nazaré. Ele nasceu em Belém por uma questão de um censo. Mas a sua origem genética é em Nazaré. Lá ele foi concebido pelo Espírito Santo. Então ele é nazareno, originalmente nazareno. Apenas veio ao mundo por uma casualidade de um censo romano. Amém? Só para vocês relaxarem um pouquinho, para terminar aqui essa nossa conversa esta noite, que fala sobre o dia do homem com H maiúsculo, que significa a raça adâmica ou a raça humana, portanto envolvendo homens e mulheres. Não quero ser segregacionista esta noite, falar só para os homens. E Cristo vem então, e Jesus vem,
e via o uterino já fazendo o primeiro concerto, arrumando o útero das mulheres que estavam gerando crianças com deformidade. E daí, doutor Arthur, veja, João Batista inaugura o seu ministério com a palavra metanoia. Estou usando a palavra comum. Jesus Cristo inaugura o seu ministério com a palavra metanoia, palavra que significa é necessário executar um recondicionamento dos arquivos mentais. Nós precisamos regenerar, remodelar, reestilizar a alma. Por que, doutor? Porque vocês não mentiram, agora vocês mentem. Porque vocês não roubavam, agora vocês roubam. Vocês não matavam, agora vocês matam. Vocês tinham um caráter e agora vocês estão descaracterizados. Eu não sei quem vocês são. Vocês não são os protótipos que eu criei. E uma forma de você mudar os seus arquivos mentais é lendo. A outra é vendo. A outra é experimentando a palavra. Doutorado, mas eu não tenho nenhuma experiência naquela área. Meu querido, a palavra tem. Se você meditar dia e noite na palavra, você adquirirá a experiência de Gênesis até Apocalipse para todos os atos decisionais na vida de vocês. Todos sem exceção. Doutorado, mas eu nunca vivi aquela situação, mas a palavra já viveu. Então, quando você recebe a mente de Cristo, você recebe no pacote todo todas as necessidades de modificação dos arquivos mentais que vocês têm e que não são sadios e sim patológicos. Então, Jesus inaugura o seu ministério, e o ministério de Jesus, do início ao final, até o Getsemane, objetiva uma transformação da